Bonjour, meus amigos! Que alegria estar com vocês mais uma quinta-feira, mais um episódio 9. Gente, tá passando muito rápido. Eu tô tão feliz de ter você aqui, em mais um momento de aprendizado. E vocês já sabem que precisa curtir, seguir o canal, ativar os seus sinos, escrever da onde você está falando, escreve nos comentários também o que você acha que pode melhorar, o que tá bom, o que dá para ser melhor ainda, o que vocês estão achando das convidadas e dos convidados que estão participando do podcast. É muito importante eu ouvir vocês, porque eu quero estar aqui sempre servindo melhor. E hoje, gente, olha aí, eu começo com os meus gente, né? Porque é tanto amor pra essa mulher. A Lu, vou falar a Lu, daqui a pouco eu apresento ela, mas é uma amiga, assim, já amiga que ela não vai nunca mais, nem se ela quiser, ela vai me largar, já era. Eu tô grudada nela, né, Lu? É. E eu vou apresentar só um pouquinho do que é essa mulher. Além dela ser uma mulher maravilhosa, filha amada de Deus, filha da Geni e do João, esposa do Jonas, mãe do Miguel e da Laura. Ela ainda tem uma bagagem profissional extremamente, assim, sábia. Pensa uma pessoa bondosa, um coração ensinável, um coração servo. Essa mulher maravilhosa. Querida, é um prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu, né, Mi? Em te servir, né? Porque Amém. nós estamos aqui servindo uma a outra e servindo quem nos acompanha com aquilo que a gente tem, né? Ser rio na vida das pessoas. Que é esse o propósito que eu falo assim, quem senta aqui vai entregar algo. Exato. Ninguém aqui é convidado sem ter um resultado, sem ter vivido uma transformação, sem ter, se não tiver esse sentimento de transbordar. E a Lu, ela é professora, ela foi professora, né? Agora ela já não está mais atuando por 19 anos de professora de língua portuguesa. Eu quero contar uma história que eu vi num treinamento dela uma vez, que alunos, olha para vocês terem noção como ela é diferente. Quem é que lembra da professora de língua portuguesa? Eu me lembro de todas. Eu ainda gostava de algumas porque eu sempre gostei de língua portuguesa também, sou formada, né, em letras. Mas normalmente elas eram um pouco mais fechadonas, né? Não eram tão legais, assim, amigonas, né? Divertidas. E um dia eu fui no treinamento da Lu e ela falou assim que teve alunos que deixaram de ir na aula de educação física para assistir a aula dela. Gente, quem já sentou como aluno na vida sabe do que eu tô falando. Então ela tem algo muito especial sobre criança, sobre família. Então, se eu fosse você, eu não saía daí. É o tempo de eu apresentar ela, você pegar teu café, tá? Corre lá. Master Coach, analista de perfil comportamental, mentora de performance familiar, treinadora comportamental pela EFT, que foi o seu último treinamento, né, Lu? Foi. Uau, mulher, você tem... E não vai parar, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como parar. Por quê, né, Mi? Porque a gente entende que é um processo que não tem fim. Não tem. Quando você começa a se autoconhecer e colocar em ação tudo que você aprende, você vê resultado. E aí você vai parar por quê? Se cada vez você vai subindo de nível, vai ficando cada vez melhor. E aí, assim, nós ficamos melhor para nós e para aqueles que nós amamos. Exatamente. Né? Então, isso é que faz a diferença. Quando você fala dessa história dos meus alunos do 9º ano, inclusive. Detalhe que a gente Nono precisa disso, era do adolescentes no auge da puberdade. Sempre, eu, né, por 19 anos, né, estava eu em sala de aula. Depois que eu comecei nesse processo de autoconhecimento e fazendo os treinamentos, eu comecei a aplicar na minha sala de aula. Sim. Na minha didática pedagógica. E aí veio o resultado. E, consequentemente, eles não queriam ir para aula de educação física para ficar comigo. Uau. E por que isso? Pelo olho no olho. Pelo se importar com o outro. Por olhar e não querer simplesmente passar oração subordinada para os alunos, né? É olhar e dizer, você
é importante para mim. Uau. Eu me importo com você. Eles vêm para nós, você sabe que você já atuou, né? Sim. Cada um vem com uma história, cada um vem com suas dores. Normalmente não são muito felizes, Não. mesmo tão jovens. Infelizmente. E aí o que acontece? Se nós, enquanto educadores, não temos uma visão diferente para cada um deles, nós embalamos tudo no mesmo pacote e achamos que tá certo. Que foi assim que eu aprendi, foi assim que eu comecei a dar aula, né? A mesma prova, o mesmo conteúdo para todo mundo, e aí avalia todo mundo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que não é assim, cada um tem um tempo de aprender, um jeito de aprender. Quando a gente estuda perfil comportamental, a gente sabe muito bem disso, né? Muito bem. Vem a clareza Sim. de como se comunicar com cada perfil para que ele entenda o que você quer que ele entenda. Sim. E aí não tem como você ir para uma sala de aula e ensinar a mesma coisa para todos eles, do mesmo jeito. Sem contar que muitas vezes eu nunca fui a professora mais detestada, mas nunca fui a mais amada. Mas o que acontecia? Eu né, entrava, dava minha aula e ia embora. Aquele sentimento de tô fazendo a minha parte. Quando eu entendi que não era só sobre isso, é que virou a chave. E aí sim, eu entendi qual a minha importância na vida de cada um adolescente daquele. Muitos deles esperavam bater o sinal para vir conversar comigo o que estava acontecendo em casa, porque não tinha diálogo em casa. Muitos contavam coisas que a gente até não podia contar, porque era coisa muito íntima que estava acontecendo, problemas sérios. Problemas sérios. Mas por que acontecia isso? Porque eles tinham confiança. E eles viam em mim alguém que eles podiam contar. Por causa exatamente disso, se importar. O olhar para eles e eles se sentirem pertencentes àquele grupo e a mim. E eu vou além, Lu, se sentirem amados, né? Com certeza. Se sentirem amados. Que aí, Mi, a gente sabe, né? Todo ser vivo precisa ser amado. Até uma planta. Até uma planta. Se você não cuida, se você não dá amor, ela morre. Imagina um ser humano. E aí, olhando para a criança, e aí eu vim, né, nessa pegada de formação na família, porque eu entendi que a educação ela se faz na escola e na família. A família é a minha base, é onde tudo começa, e a escola é a sequência disso. Então, tanto os pais quanto os professores, eles têm o compromisso de trazer, de proporcionar experiências positivas para que as nossas crianças tenham uma vida adulta saudável emocionalmente. Só que, hoje em dia, o que acontece? A maioria dos pais não tem consciência disso. Não. Eles não se sentem amados, eles estão cheios de porque traumas, aí vem, né? Enfim, vem, exato. Vem as dores, vem as que dores eles que carregam. acabam entregando para as crianças automático. Eles não têm nem noção, na verdade, eu acho, profunda do negócio, né? E aí nós olhamos, né, para essa geração, e eu tenho, né, atendido muito e visto muito o que acontece. A nossa geração foi muito rígida, os nossos pais eram muito rígidos, né? A maioria. Minha mãe mais. Mas lá em casa também, uma educação muito rígida. Aí nós crescemos com aquela mentalidade assim, eu não vou fazer com meu filho o que a minha mãe e o meu pai fizeram comigo. Sim. E aí vai do 8 ao 80, muito extremo. Eu não vou fazer, então eu dou tudo, tudo pode, eu faço tudo. Eu dou risada quando a criança chilica, gente. E aí... lembrei de várias coisas agora. Pois é, e aí acontece o quê, né? Nós temos aí uma nova geração que não consegue lidar com frustração, não consegue lidar com tédio, com não. E adolescentes tomando remédios assim, fortes, Sim. porque estão ansiosos. Tendo crises, né? Crises fortíssimas de sentir que tá tendo um ataque cardíaco, Exatamente. de não conseguir se mexer. Exatamente. Eu fico assim, horrorizada, entristecida. Exatamente. É preocupante. Porque essas crianças, esses adolescentes são os nossos adultos de amanhã. São os profissionais que vão lidar conosco amanhã. E aí, quem são essas pessoas que estão tendo toda essa infância? E aí, quando eu me dei conta disso, eu comecei a mudar o jeito que eu trabalhava em sala de aula e aplicar tudo que eu tinha aprendido. E mudar dentro da minha casa. E aí o resultado veio, né, Mi? Porque não tem como você aprender, você aplicar e o resultado não vir. Não, é um ciclo de aprendizagem, né? Exatamente. Não tem como. E é isso, assim. Então, é visível que nós não podemos só reclamar. Nós temos que agir e fazer algo para mudar o que nós não estamos contentes que está acontecendo. Sim, com certeza. Inclusive, eu quero aproveitar que a gente já entrou no assunto da família.
e quero fazer aqui uma pergunta para você. Pergunte. Na verdade, tem uma palavra, né? Gênesis 1, 27 e 28. Vou ler aqui para dar a introdução do que a gente já vai continuar. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Você conhece essa palavra, Conheço. né? E partindo desses versículos que é o começo de tudo. Então, onde fez Adão, onde fez Eva, e o propósito de Deus terem criado eles, né? Que era para se multiplicar, consequentemente formar famílias. Né? Então, para você, o que é família e o que ela tem que ter para ser saudável de corpo, de alma e de espírito? Família é a base de tudo. Tanto que a palavra é muito clara, né? O homem e a mulher se unem, se tornam uma só carne e multiplicam. E aí nós vemos hoje o quê? Famílias disfuncionais. Famílias que não têm filhos, que acabam querendo adotar cachorro. E aí vem com o papai e com a mamãe. Isso é muito sério. Cachorro tem que ter o seu lugar. Ele é animal, não é ser humano. Então, primeira coisa, família é a base de tudo. Precisa ter filhos, sim, são os nossos descendentes e é para eles que nós vamos deixar o legado, não é herança. E o que precisa ter para ter uma família saudável? Comunicação, amor, presença, olho no olho, ouvir. Não só falar, porque o pai e a mãe muitas vezes acham que são os donos da razão e não ouvem. E as crianças, elas têm necessidade de falar. Somos seres sociáveis, um precisa do outro. E as crianças precisam dos pais. Quando a criança nasce, a mãe, se é menina, a mãe é sua heroína e o pai é seu primeiro amor. Então, olha a visão da criança para os pais. Eles são aquilo que, na visão da criança, quando ela é só emoção, pai e mãe são perfeitos. E tudo que pai e mãe fala vai direto para o inconsciente, vai direto para a alma da criança. E é assim que foi conosco. Por isso que muitas vezes nós ferimos, porque nós somos feridos. E aí quando nós temos essa consciência hoje, enquanto pais, enquanto mães, nós conseguimos mudar esse drive na cabecinha dos nossos filhos. Dizer que eu não erro, eu erro. Só que o que acontece quando você tem um pouco de inteligência e que você sabe como fazer, né? Você erra e você entende. Opa, eu fiz, agora vou lá ressignificar. Não, e é na hora, né? É na hora. É na hora. A gente incrível. capta. Na hora. E uma coisa que você perguntou que é importante, é ter dentro de casa o hábito de fazer oração. Os filhos, que aí, né, a parte espiritual. Como é que você coloca na criança esse sentimento e essa vontade de estar conectada a Deus? Porque a criança, ela não tem esse entendimento quando ela vai crescendo, né? Ali as nossas filhas, por exemplo, né, 5, 6 anos, elas não têm. Mas como é que elas começam a gostar? Através do nosso exemplo. Então, pai e mãe é exemplo. Sim. O que vocês fazem, né, o que os pais fazem, as crianças vão assimilar. Aí, nessa fase, então, que eles são esponja, eles vão pegar tudo que os pais falam, daí eles vão ouvir, vão ver e automaticamente vão pegar para eles. Eu vou até dar um exemplo, Mi. Outro dia nós estávamos fazendo, que a gente tem o hábito de fazer oração juntos, né? Todas as noites. A família? A família. Tá, nós família. somos, né? Tem eu, o Jonas, o Miguel os e a quatro. Laura, os 4. E aí nós estávamos fazendo oração, o Jonas estava ajoelhado, o Miguel. E a Laura deitou com a cabecinha, né? Vai com a cara no pó. Vamos na cara no pó. A cara no pó. Humilha-te. E aí eu olhei pra ela, porque eu não sei se ela me viu já fazer isso alguma vez, mas eu olhei pra ela e disse: minha filha, por que você tá fazendo isso? Mamãe, os discípulos oravam assim. Uau. E aí eu olhei pro meu marido e eu disse: é sobre isso, sabe? É sobre exemplos. É sobre você estar presente na parte espiritual dos seus filhos através da sua. Porque nós somos exemplos deles. Com certeza. Então, se você, né, quem está nos acompanhando, se quer trazer esse fortalecimento espiritual para dentro da sua casa, faça primeiro.
Não tem como você dizer pro seu filho, vá na igreja. Em todas as áreas, né? Porque come, se alimenta saudável e a pessoa só come porcaria, tá sempre com hambúrguer, bebendo Coca-Cola e quer que a criança se alimente. Com horário para se alimentar. O pai e a mãe não tem hora para dormir, a criança tem que dormir cedo, sendo que escuta todas as funções da casa. A questão emocional, o pai e a mãe grita, né, não dá carinho e quer que a criança tenha respeito pelo outro, que seja generoso com o outro, sendo que não recebe isso dentro de casa. Exatamente. Dá trabalho, Lu? Dá um trabalhão. Mas aí a gente precisa pegar essa chave. Dá trabalho? Ok, dá trabalho educar, mas dá muito mais trabalho. Muito mais. Qual trabalho você quer? Eu quero trabalho de educar, minha amiga. Porque dá muito mais trabalho se você não educa o seu filho. Sim. Lá na frente a conta vem. E aí o preço que a gente paga é muito alto. E não é só a gente, né? São eles. Esse é o pior de todos. Porque além da gente... Porque tem uma idade, né, Lu? Eu vejo você agora com adolescente e eu com 2 homens. Isso. Que acabou assim... Não tem mais tanta interferência. Não. E já faz tempo. Então você tem que contar com tudo aquilo que você deu lá atrás... E quando dá ruim, você também não consegue resolver, tipo, filho, faz isso. Não, porque agora eles têm autonomia, exatamente. Eles têm o conhecimento do livre-arbítrio que eles têm, já tem também crenças formadas de determinados assuntos. E aí é muito mais complexo. Exatamente assim, né, Mi? Porque quando eles estão em casa conosco, vamos dizer assim, você decide por eles. Sim. Hoje, né, você com a Marina, eu com a Laura, com o Miguel também, eu decido até a roupa que eles usam. Mas isso tem um prazo para acabar. Tem. Como teve conosco, quando nós éramos crianças e hoje nós tomamos as nossas decisões. Sim. Então, até um certo ponto, você decide pelos seus filhos. E aí, nós precisamos ter inteligência emocional, sabedoria divina para decidir o melhor. Tá, deixa eu aproveitar que me veio aqui. Nós decidimos pelos filhos. E eu vejo que nessa geração, né, daquelas que a gente estava falando antes, que agora, meus pais, meus filhos não vão passar pelo que eu passei, e deixa fazer tudo o que quer, e deixam os filhos se decidir. Qual a consequência disso? O que a gente está vendo hoje? Não tem mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Por quê? Porque no primeiro desafio eles correm. Eles não sabem o que fazer, Mi. Nunca foi dado a eles a autonomia, ou melhor dizendo, né? Nunca foi dado a eles assim, não pode. Agora é comigo, eu que mando. Quando você vai para o mercado de trabalho, o que acontece? Você tem hierarquia. Tem hierarquia. Você precisa obedecer a alguém. Sim. E aí, se nós formos por espiritual, você também precisa temer a Deus. Com certeza. Você não pode fazer tudo que você quer em nome do sei lá o quê. Não é? Você precisa entender que há sempre uma autoridade acima de você. Quando são crianças, são os nossos pais. Quando são adultos, são, né, para quem trabalha, a Deus sempre. Sempre. Então, nós estamos abaixo de uma autoridade. Então, é preciso aprender a obedecer. A obediência. Primeiro, enquanto criança, aos pais, né? E aí, com o passar do tempo, a Deus e também a quem manda no trabalho em que está trabalhando. E aí, hoje, não consegue lidar com uma ordem, porque nunca teve. E isso, nós estamos no meio, assim, com empresários. E ouvimos cada história e cada feedback. Ou vai embora, não se compromete com nada, já chega falando, não, tipo assim, venho de passagem. Ou fala que vem, do nada não vem mais, não sabe nem o porquê. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. E é o que você falou, o quão isso gera de impacto na sociedade, no mundo, na história da nossa sociedade. E aí nós voltamos para o início da nossa conversa. Família é o quê? A base de tudo. E aí nós vamos fazer um link com a escola, que de onde eu venho, né, nesse tempo todo. Sim, que foi da onde tudo começou, né? Então, o que acontece? Quando o professor diz não para um aluno assim, que em casa é tudo sim, vem o pai e a mãe brigar com o professor. Nossa, eu já passei por isso, tá? Eu também. E aí você vê o quanto disfuncional está a família. Porque parece que tem receio de dizer não pro filho. Tem receio de, mas o que ele vai sentir? Ele precisa sentir frustração. Ele vai sentir que ele não é o alecrim dourado, querida. Que o mundo não gira em torno dele. É que existem limites. Sim. E aí, Mi, nós podemos usar até uma analogia da estrada. Para que tem as placas?
para indicar o caminho. o caminho e o limite. Sim, você o limite. Tem lugar que não pode X velocidade, sim. E por que você vai ensinar pro seu filho que tudo pode? Não pode, tem coisas que não pode. E se fizer, vai pagar o preço. E muitas vezes com a própria vida. Com a própria vida. Isso que é o mais triste e que dá uma angústia na gente. Porque imagina, hoje eu vejo nos adolescentes, eles não têm mais aquele brilho no olhar do... Qual é o teu sonho? Não sei. Nem sei se tem. Nem sei se quero. Nem sei se quero. Porque inconsciente sabe que para alcançar aquilo vai ter que ralar, que dá trabalho. Uhum. Só que não realizar o sonho também dá, e dá muito mais trabalho. Só que infelizmente eles estão escolhendo o quê? Essa comodidade, né? Essa mediocridade de estar na média, de estar na manada. E aí, né, é o que a gente vem fazendo, o que a gente vem publicando, né, Mia? O que a gente vem instigando os pais a acordarem e começar lá na base, desde o ventre materno. E cada um com a sua responsabilidade, né? Porque essa vai ser minha próxima pergunta. Porque qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Porque eu vejo em muitas famílias, e eu mesmo vivi isso, essa inversão. Um fala sim, o outro fala não. O homem que é para ser pai vira mãe, a mãe vira pai. Muitas mães criando filhos sozinhas. Uhum. Então, qual é o papel de cada um? Porque tendo cada um no seu papel, inclusive também pode acrescentar o papel dos filhos. Claro. Porque, não é... vamos falar, claro, numa faixa etária que já tenha um conhecimento, um discernimento, que sabe que tem um papel dentro da casa. E eu gostaria que você explicasse, assim, para quem... Porque parece que é meio didático demais. Mas o básico precisa ser falado. O óbvio, né? O óbvio precisa ser falado, porque tá se perdendo o óbvio. Tem coisas que eu falo assim para algumas, e você vive isso, né? Até no meu Instagram, e você também, e as pessoas ficam chocadas. Ai, não vou mais seguir. Cara, mas é porque é óbvio. Como assim? Que tem um pai, e que tem uma mãe, e que tem os filhos. E qual a importância de cada um deles? Qual a importância do relacionamento, da comunicação, igual você fala para cada um. E eles acham que não tem que falar, que cada um cuida da sua vida e não cuida de ninguém. Exato. É isso que acontece. Tem muitas mães, né, que são divorciadas, enfim, que dizem assim, eu sou pai, que é pai e mãe. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu? Jamais falarei, gente. Jamais fale. Meu Deus. Porque não existe isso. Não, mãe é mãe, mãe não é pai. Mãe não vai ser pai nunca. Nunca. E vice-versa, né? E vice-versa. E pai não vai ser mãe. Então, assim, o que o pai representa para a criança? Representa responsabilidade, representa disciplina, representa honestidade. É a parte mais, vamos dizer, mais racional, sabe? Mais forte do filho. Uhum. A mãe ama, cuida, é dedicada, é aquela que está sempre ali, aquela que tem a voz mais dócil. A mãe é aquela que é como se fosse a intercessora do filho. A intercessora do filho. Uhum. E o filho, nutre. Que nutre, exatamente. E o filho é o quê? O filho tem suas responsabilidades. Primeiro, precisa obedecer os pais. Precisa obedecer. Acima de tudo, Acima né? de tudo. Eu também acho. Respeito e obediência. E depois, dependendo da idade, tem que ter responsabilidades dentro de casa. Ah, mas meu filho tem só 3 anos, ele não vai juntar o brinquedo. Vai sim. Vai sim. Ah, mas se eu mandar juntar o brinquedo, vai dar intriga, vai chorar, vai fazer birra. Encontre uma maneira de se comunicar com ele. Conheça teu filho, né? Sim. Conheça teu filho. Exatamente. Conheça o seu filho. E aí, você só consegue conhecer o outro quando você se conhece. Uhum. Então, Mas é por isso que eu falei dos papéis, porque não tem como você viver um papel se você não sabe quem é. Exato. E se aprofundar e estudar. Gente, não é vergonha nenhuma estudar. Não. Eu não estou sendo uma mãe legal. Quem pode me ajudar? É um livro? É um curso? É uma mentora? Uma mentora familiar? Não sei. É Deus também, porque dentro das igrejas existem trabalhos sendo desenvolvidos voltado para famílias. Não, eu acho que é o que você falou. Qual o trabalho que é o pior? Então, se não tá dando certo,
eu não sei quem eu sou, eu tô vendo que a minha família tá degringolada. Não fique perdendo tempo apontando, por isso que eu entrei nesse ponto de cada um saber o seu papel. Porque fica um atirando, não é comum isso, Lu? Um atirando pro outro, mas eu não faço porque o pai não faz, na verdade a culpa é da mãe, na verdade é os filhos, que a gente dá de tudo. E principal, né? O principal andar, da casa, da carro, da viagem e tal, mas não se sente amado, enfim. E não faz o que tem que ser feito, porque fica um empurrando para o outro, um não vai buscar o autoconhecimento, a responsabilidade das falhas dentro do que está acontecendo na família no geral, porque o casal está falhando. Não adianta o filho. Não é o filho. Não. Oi, o filho tem pai, o filho tem mãe. Tem não tem um ou não tem outro, tem um adulto responsável, tem uma avó, tem uma tia, tem alguém que cuida. Então, aonde que tá o erro? E as pessoas, elas fogem disso. Mi, assim, eu venho atendendo, né, e ouvindo muitos relatos em relação a isso. Primeiro, a mulher, com o passar do tempo, porque antigamente a mulher era muito humilhada, né, muito submissa e tal, a mulher criou não sei sei lá, uma ideologia, não sei dizer exatamente o que, mas que ela teria que mandar em casa. A matriarca, né? Não depender de homem. E aí hoje, o que eu tenho visto muito? Outro dia eu fiz uma mentoria para pais. E quando eu falei sobre isso, você não tem ideia, assim, ó, foi um zum, e um cutucando o outro, e um olhando pro outro, porque isso realmente tocou. É a mulher que decide, e a mulher não tem autoridade dentro do lar, a autoridade é do homem, a mulher tem o poder, a autoridade é do homem, e quando a gente fala isso, parece assim que a gente tá falando algo que, uau, mas não pode, como assim o homem é autoridade? Sim, o homem é autoridade. O pai é autoridade. É chocante. Isso se pra perdeu. Mim também foi, confesso. Bom, eu não vou dizer que pra mim também não foi, porque eu não estava neste lugar. Eu, né, algum tempo atrás eu vi que eu estava no lugar errado. Lá em casa, né, eu que mandava, só pra você, vou compartilhar Tem que meu coração, amiga, né? Por que eu falo de compartilhar essas histórias? Quando a Laura veio aqui, eu falei, amiga, tem que ser vulnerável mesmo. Porque quem tá ouvindo vai se identificar. Então, conte a sua história, Lucilene. Eu cheguei ao ponto de comprar um carro, fui lá, negociei, fiz test drive, paguei, fiz tudo que tinha que fazer. E o meu marido só foi ver o carro quando eu cheguei com o carro. Misericórdia. E eu tava... A macho alfa. Nossa, me achando, né? Eu decido, eu faço. Eu contava aquilo com orgulho. Quando eu entendi que o meu casamento não tinha um prazo de validade muito grande se eu não tomasse o meu lugar, porque um homem não deita com um homem por muito tempo. E aí tem os outros papéis, né? E em relação à família toda, Sim. porque acaba abalando tudo. Claro. E aí, consequentemente, a minha filha, me vendo nesse papel, ela não ia Não ia ser submissa. Claro que não. Ela seria autoridade dentro da casa dela. E ela ia atrair para ela um homem que tinha, né, que não tinha crescido, que era ainda, né, muito criança, porque ela tinha que mandar. Sim. E o meu filho, mesma coisa, ele ia atrair para ele uma mulher que mandasse nele. Porque é o que eles conviviam dentro de casa. Sim. Então, olhem como a nossa postura e o papel que nós exercemos dentro do nosso lar, e digo mais, não é só dos nossos filhos, é até a 4ª geração. Lembrando, né? Lembrando que é até a 4ª geração. Então, Senhor, o quanto nós temos que cuidar da nossa base, que é a nossa família. E aí, Mi, só um parênteses aqui antes de terminar de contar, né? O último curso que nós fomos juntas, não sei se você observou, mas todos os empresários falavam, mas eles voltavam para onde? Para a família. A família. Porque é a família que é a nossa base, é a base de qualquer um. A base de qualquer um. Todo ser humano tem uma. Inclusive o empresário que quer ter sucesso precisa cuidar primeiro da sua primeira empresa, que é a família. Mas enfim, eu estava nesse lugar, no lugar do homem da casa. Do homem da casa. Eu que pagava todas as contas, o meu marido recebia e botava o dinheiro na conta e ele não sabia nem a senha do cartão. Eu fazia tudo. E aí, eu vou dizer uma coisa, quando eu assumi o meu lugar, foi tão leve. Parece que tirou um peso das minhas costas, porque agora eu não decido mais. Eu digo pra ele, amor, o homem aqui é você. Você que é autoridade. Então decide. E é tão bom poder dizer isso.
é tão bom, primeiro que ele foi pro lugar dele e realmente, né, o macho alfa, é o provedor, é o protetor. A masculinidade dele que tava apagada, né? Tava, né, sangrando meu marido dentro de Sangrando casa. teu marido, exato. E depois que foi leve, muito leve, hoje, sabe, de dizer assim, ó, isso aqui é contigo, tá? Beijo. Resolve aí. Tô aqui como igual o Espírito Santo. Quer uma opinião, eu dou, Exato, mas aqui a última exatamente. palavra é tua. E aí as mulheres dizem o quê? Tá tudo tão complicado, eu não dou conta. Cansadas. Eu tô cansada porque eu não dou conta. Claro que não dá conta, quer pegar tudo. Não, e outra, vamos falar dessa questão do papel do homem que você falou, de provedor, de proteger. O homem fez, ou Deus fez o homem com estrutura fisiológica, inclusive física, emocional para isso. A mulher, ela pode até fazer, mas é um custo muito alto, dá muito mais trabalho, é muito mais cansativo. Eu vejo mulheres porque eu trabalho 16 horas por dia, porque eu tenho carro, porque eu viajo, porque eu compro tudo. Aí reclamo. E o homem, não faz nada. Mas não dá tempo de fazer. Não, e ela não deixa. Tem mulheres que dizem assim, ó, eu queria que ele tomasse uma atitude, né, casais que eu atendo. Eu queria que ele tomasse atitude e fizesse. Aí se ele fizer, o que você vai fazer? Mas assim, você deixou ele fazer? Aí? Pois é. Sai do lugar que não é teu e deixa o homem ir pro lugar dele. Ele vai fazer. E vai fazer talvez até melhor do que você. E sem contar que para a mulher fica mais leve. A mulher tem que fazer o que é do papel dela, que é o cuidar, que é o amar. E eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço, uma não, né? Várias, que aí a mulher vai para esse papel do masculino, né? De eu preciso entregar sucesso, que eu sou independente, mesmo casada e tal. E os filhos sozinhos, porque o pai muitas vezes não cumpre essa função. Porque não é dele, na verdade. Não é dele. E né? alguns até sim, mas nunca vai ser igual a mãe. Não. Mas tem uns que se isolam, viram... Eu falo que onde tem uma mulher abacaxi, vira uma banana, né? E aí vai se isolando e os filhos se vê assim, perdidos, sozinhos, não amados. Aí começa a droga, a menina buscando meninos mais cedo. Eu vivi isso, né? Meu pai era muito ausente. E o que você mais quer? Ou ter um homem do lado, inconsciente. E acaba buscando isso muito cedo, que foi o meu caso, foi o caso da minha irmã. Sim. Então, nós falamos, as pessoas falam assim, comigo não, porque aí vem o orgulho que domina e cega, que acha que você é a dona da razão, e não consegue enxergar só quando já tá muito. É que na verdade, confuso. o que a criança vai buscar? Ela vai buscar o amor que ela não teve. Exato. Então, onde ela achar, que pode ser, né, em sexo precoce, pode ser em pornografia, pode ser em droga. Álcool, sim. Né, álcool. Eu comecei a beber cedo, a fumar cedo. Isso. A beijar na boca cedo, porque não tinha. Buscando aprovação, amor que a criança não tinha. É o vazio que precisa ser preenchido. E quem é que tinha que estar ali? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Eu atendi uma pessoa semana passada, que já nos seus 54 anos, sozinha, foi casada 2 vezes, mas assim, homem não presta, eu não quero homem do meu lado. E aí ela veio para atendimento, a gente começou a conversar, e aí a gente ouve umas vozes assim, né? Sim. E aí fui conversando com ela, depois ela disse, tudo que eu quero é um homem do meu lado. E chorou. Ela que abriu, alívio, sabe? tirar isso do coração, glória. Imagina o que ela carregou durante os últimos 15 anos, sozinha, com 2 filhos, e dizendo para todo mundo, eu não quero mais casar, eu não quero mais ter homem, eu não quero mais. E ela queria. A mentira, que nós precisamos. O peso de carregar essa mentira. Nós precisamos do outro, né, Mi? Precisa. Nós fomos criados, a palavra é muito clara sobre isso. Tanto que Deus criou Adão e viu que não estava bom, que era ruim ele ficar só. Ele criou a mulher. Não, e outra coisa que também para entender que Deus fez o Adão, mas que ele não sabia tudo. Que ele não ia dar conta sozinho. Claro. Oi, tem coisa aqui que eu fiz aqui no Adão, mas não vai não dar. Vai. Ele vai precisar da auxiliadora. Isso. Ele vai precisar da ajudadora. Isso. E uma coisa muito clara, casamento, homem e mulher, é lado a lado.
Não é um acima do outro. Que não quando é a gente fala submissão, as pessoas acham assim, que a mulher vai ficar submissa e abaixo. Submissa, a palavra de Deus traz essa palavra com um outro significado, que é o real. O que hoje a sociedade implanta, a submissão é que apanha, que é agredida. Isso não, isso mulher não merece mesmo, né? Mas assim, a submissão é estar ao lado dele, mas ouvindo e respeitando a opinião e a decisão, porque ele é a autoridade. Você, enquanto mulher, pode sim, você tem poder, você pode dar a sua opinião, você pode até induzir que a decisão dele seja aquilo que você acha mais certo. Pode, mas quem tem que tomar a decisão é ele, porque o homem é a autoridade e o homem precisa de respeito. E a mulher, ela precisa ser amada. Isso aí. Então, muito claro, isso tem que ficar muito claro. E sempre, lado a lado. Nenhum acima do outro. Tanto que, quando Deus criou a mulher, ele tirou a costela, né? Do ladinho, ó. Para que a mulher ficasse ao lado do homem. E não acima e nem abaixo. Então, isso tem que estar muito claro quando se fala de papéis. Mulher e homem, lado a lado. Os dois em comunhão, com diálogo, com ter tempo de qualidade juntos. Lembrando que o casal precisa olhar para isso. Nós, né, eu tenho 2 filhos, por muito tempo, o Miguel mesmo, quando o Miguel era pequenininho, eu nunca tive um tempo sozinha, eu e o Jonas, porque tudo era primeiro pro filho. E eu vejo hoje, eu atendo muitos casais, que tudo primeiro pro filho. Ah, mas primeiro pra minha filha. Não, primeiro é pro esposo, é pro cônjuge, ou pra esposa, depois é o filho. Quem que chegou primeiro na sua vida? O cônjuge? Exatamente. Quem que vai ficar com você depois? O cônjuge. E, na verdade, eu vi um estudo essa semana que nós passamos realmente muito mais tempo com o nosso marido e vice-versa. A gente fica com uma média de 18 a 20 anos, vamos falar aqueles que ainda terminam a faculdade, 25. Isso. Tem casais que ficam 30, 40. Então, 70! 70! Pensa! E colocando filho em primeiro lugar. E filho nem não pode. E mais uma coisa que eu vou falar pra quem vai assistir. Filho não pode deitar no meio do casal na cama. Ai, fala, Deus. É pra você, viu, irmã? Que não tá aí pode. Falando, ai, é que ele gosta. Tadinho. Ele sente, ele é muito grudado comigo. Toma vergonha na cara, irmã. Essa historinha não cola mais, não. Coloque seu filho pra dormir no quarto dele. Ou, né, enfim, mas na sua cama e no meio, jamais. Nós temos que edificar 3 altares dentro do nosso lar, que é a oração, que é a mesa e o leito. Nós, enquanto famílias, enquanto casal. Então, a oração é você ter o seu tempo com Deus, sozinha, você e ele, seu secreto. Né? E cada membro da família ter o seu tempo com ele, porque cada um conversa com ele de um jeito, tem uma conexão com ele de um jeito. E ele vai falar de acordo com o que cada um precisa, claro. É isso, né? Depois, a mesa. A mesa é um lugar sagrado. Faça refeições com seus filhos. Faça refeições sem tela em cima da mesa. Lugar de partilha. Os maiores milagres de Cristo foi em volta da mesa. Amém. Mesa é lugar de comunhão, de diálogo. É ali que um cutuca o outro baixo da mesa. É ali que eles contam o que aconteceu na escola. É ali que eles contam o que fulaninho disse. É ali que você ouve e você fala. Esse lugar é um lugar sagrado. Pelo menos hoje tem muitas famílias que os horários não encaixam. Mas o que eu oriento? Pelo menos uma vez por dia. Uma vez por dia. Pelo menos, se for possível mais, mas pelo menos uma. Sentar à mesa, juntos, sem TV ligada, sem celular perto. Deixa o celular lá longe. Nem pra brilhar ali quando ele toca. Não dá. Mesmo quando ele não toca, tá ali. A gente fica tentado olhar. Seja intencional. Tire ele das suas vistas. Sente-se à mesa com seus filhos, com seu esposo. No começo, quem não tem o hábito vai acabar comendo muito rápido ou ficando meio... Mas depois vai ser tão gostoso, tão prazeroso, que vocês vão contar o tempo para chegar a esse momento. Que é o momento de compartilhar, um momento de partilha. E casais, o leito. O leito, nada no meio do casal. E nunca durmam sem fazer as pazes. Se algo teve algum atrito durante o dia, façam as pazes antes de dormir. Porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco no outro dia. Então, sempre assim, diálogo, muito diálogo. Filho dormindo no meio do casal é um insight para algo muito ruim acontecer. Então, não deixe. E mais, faz mal para a criança.
Claro. Porque a criança, primeiro que ela está num lugar que não é dela, e depois que ela também precisa se sentir independente e também se conhecer, também tem um momento dela, a privacidade dela. Então, quando você tira a criança do seu quarto, coloca no quarto dela, tá fazendo bem para você e pro seu esposo. E para a criança. A criança vai se sentir independente. Confiante. Eu consigo. E desenvolve confiança Com certeza, segurança. Com certeza. As mães e os pais acham que é o contrário. E mas não é. Não é. Vai estar formando um filho forte. Uhum. Porque eu dormi sozinho desde pequenininho, como é que eu não dou conta disso? Dá sim. Dá. E dá. Agora, aquela criança que até seus 10 anos, eu conheço casais que até 10 anos... Eu vivi isso, gente, confesso, com o Arthur. Até a Marina nascer. Pois é. E aí o que acontece? Entramos num conflito, eu e o meu ex-marido. Porque eu falei assim, cara, não dá mais. Não tá dando. Dormia onde? No meio. Cara, eu não aguentava mais. E aí eu trancava a porta. O Júlio ia, levantava e destrancava. Ou o Arthur já ia bem no pezinho e dormia no lado do pai pra eu não ver que ele entrou. Quando eu via de manhã, e era uma briga. E foi muito desafiador tirar ele da cama. Quando eu engravidei, eu falei, não, querido, agora não, você não dá. 14 anos, pelo amor, eu com uma barrigona, não tem como. E já com a Marina, com o Nicolas eu já não fiz isso. Olha que coisa, eu fui rapo do meio, né? Com o mais velho eu não fiz, com o Arthur eu fiz. E com a Marina, bebezinha, no breu, não tinha nem luzinha, no quarto dela. Isso aí. É isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Sim. É assim, desde bebezinha, dá mais trabalho? Dá. Tem que levantar mais vezes. Tem que levantar, tem que dar trabalho, mas é preciso. É pro bem do casal, sim, do casamento, porque o casal precisa de privacidade. Precisa ter esses momentos, namorar, ter um dia da semana. Quantas vezes você acha, Lu? Uma vez a semana o casal se encontrar? Como é que você faz, você e o Jonas? Então, o certo é uma vez por semana. Tá. Mas eu ainda porque não tem consigo. gente que não tem por causa de rede de apoio, tudo, né? Exato. Eu não consigo por causa disso, assim, a gente não tem, nós moramos longe da nossa família, então, mas o que a gente faz? A gente tem prioridade, uma vez por mês, um momento é nosso. A minha, assim, porque eu quero, a minha meta é chegar uma vez por semana, mas ainda não consigo. Tá. Claro que o nosso quarto, todo mundo, à noite nós temos o hábito da oração ser no nosso quarto. E aí eles vão, até porque tem memória, né? Eles vão e brincam, e aí o mais velho brinca de lutinha com o pai, isso é importante. Muito. O menino, né, quem tem filho homem, brincar de lutinha com o pai, por quê? Porque tá exercendo a força, a dominância, a a masculinidade. masculinidade, isso é importante. E ter esses momentos, vai lembrar quando nós íamos pra cama do pai e da mãe antes de dormir, mas depois da oração, cada um pro seu quarto. E aí, claro, né, eu faço a profecia, eu vou no quarto de um, vou no quarto de outro, faço oração e faço toda aquela, né, como diz a Laura, fala mãe, que a mãe sempre fala, ela diz assim. E aí eu faço tudo isso, querida, leio pra ela, pra ele eu já não leio mais porque já tem, né, quase 14, mas vou no quarto dos dois, depois cada um pro seu quarto, tudo apagado, sem luzinha. A Laura desde bebezinho, o Miguel também, sem luzinha, sempre assim, porque eles precisam, e até pro cérebro precisa ter esse momento de descanso. Sabe que eu fiz um curso do sono que me virou a chave desse negócio do escuro, que eu falo pra todas as mães agora. No útero tem luz? Não. Então você tá mais que acostumada. É você que precisa da luz, não é a criança. A criança ela não tá zero incomodada com a luz. Zero. Eu falei, cara, é verdade. Nunca mais. E eu sou uma pessoa que gosta de dormir no escuro. No escuro. Sempre gostei. E aí você descansa, né? A mente descansa. Se tem luz, tanto que se você for pra algum lugar dormir e você vê fresta na janela, você acorda. Eu acordo. Amor, eu sou daquela que eu vou no hotel e eu tampo a luzinha do ar, eu tampo a luzinha do corpo, porque realmente vira um outdoor, assim, um negócio que eu não me atrapalha de dormir, porque eu já tô muito acostumada. E isso é importante nós, enquanto mães, né? Trazer esse hábito para os nossos filhos desde pequenininho. Desde pequenininho. Quer você, irmã? Levanta, acende a luz e vai fazer. Mas a criança não precisa deixar nenhuma luz. E ela nem merece isso. Nem merece, porque atrapalha o sono. Atrapalha, exatamente. Então, assim, observe muito, né, quem nos acompanha, os altares do seu lar. E o leito é muito importante. Muito importante. E aí você sabe, né, Mi, se aconteceu tudo isso com você, o que aconteceu com o seu casamento, né, amiga? Meu Deus.
Não, tudo. O meu casamento foi. Eu falo exatamente por vivência. Isso, por experiência. Por experiência, não faço igual. É assim, né? Eu fiz o que eu fiz, errei, mas você fez, Michelle, eu fiz. E tô aqui pra te falar que Isso. dá pra você restaurar o teu, irmã. Perfeito. Ó, eu fiquei casada há 25 anos, né? De namoro e tudo, 25 anos. Então, dá pra contar nos dedos as vezes que a gente saiu sozinha. Olha Era só. muito, não tinha, nunca viajou eu e ele. Nunca, era uma briga. Eu falava, Júlio, vamos deixar. Ele era mais difícil de deixar as crianças do que você. eu. Muito mais. Muito mais. E por experiência, quando a gente faz isso, o casamento sobe de nível. Sim. É outro nível quando você, né, intencionalmente deixa os seus filhos com pessoas de confiança e sai no final de semana o casal. Seja intencional. E aí, mas eu não. Aí vem as historinhas, né? Eu não tenho quem deixar, não tenho dinheiro, não precisa. Vai na padaria, toma um café, só vocês dois. Só vocês dois. Comece por aí. Que já vai ver que tem diferença. Só em sentar assim, ó, frente a frente, os dois. E sem falar de filho, né? Sem falar Vamos de falar, filho. pelo amor de Deus, não façam isso. Sai de casa, eu fazia isso. Uhum. Chegou uma época que eu falava assim, eu não aguento mais, não faz outra coisa. Eu não aguento mais. Por quê? Nós não falávamos dos nossos sonhos, o que a gente queria, o plano pro futuro, sei lá, dar risada, se beijar, namorar, não tinha isso. E aí não tem quem aguenta, não tem. Tem casais hoje que eu atendo, que eu pergunto, qual é o sonho de vocês? Um olha pro outro assim, não sei. Por quê? Não conversa. Não conversa, não tem diálogo. Aí vai fala de filho. Ou vai reclamar, aproveita aquele momento que era pra ser pra namorar, vai criticar o marido. Ai, porque tu fez isso. Meu Deus, tem o tempo do desfrute. Exatamente. É tão bom, gente. E faz falta. Eu falo com toda certeza, no meu casamento isso pesou muito, Lu. E aí eu vou te falar a contrapartida. Depois que eu comecei a fazer isso no meu casamento, nós temos um outro relacionamento. Uau. É um outro nível, é uma outra conexão. Cada vez que a gente né, que a gente combina e a gente se permite... Que nós vamos namorar? Isso. Ai, que gostoso. Que a gente se permite viver esses momentos, nosso relacionamento sobe de nível. Nós voltamos pais melhores, nós voltamos cônjuges melhores um pro outro e, consequentemente, pessoas melhores. E, consequentemente, exemplos do que é um relacionamento. Sim. Meu pai e a minha mãe se namoram, meu pai e minha mãe se trocam carinhos, o meu pai... Cara, esse é um modelo bom que eu quero pra mim. Exatamente. A Laura não entende muito isso, mas ela já vê, a mamãe e o papai vão aonde? É o nosso momento. Eu digo pra mas ela já tá... Ela já mais sabe. A Laura, né? Ela já sabe, mas o Miguel, né, que ele outro dia ele disse assim, mãe, porque eles estão nessa fase, e aí uma coisa que eu me posiciono, tá, Mi? Me posiciono. Desde pequenininho, as pessoas diziam assim pra ele, não tem namoradinha na escola. Eu sempre, mesmo antes de estudar, né, de viver tudo isso que eu tenho vivido, de iniciar a minha jornada, eu dizia assim pra ele, filho, sempre diz assim, eu não tenho idade pra isso. Porque eu sempre achei muito precoce dizer pra criança de 2, 3 aninhos quem é tua namorada da escola. Eu lá atrás, né? Mas Deus, ele já sabia, nunca gostei, menina. Eu nunca, sempre me posicionei dessa forma com ele. E hoje, ele tá com quase 14, mês que vem ele faz 14 anos, e as pessoas cobram isso dele. Miguel, já ficou com alguma menina? Não. Miguel, cadê tua namoradinha? E ele diz não. E aí assim, eu prego muito isso com ele dentro de casa. Meu filho, posicionamento. O que é o teu corpo? Teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, o teu corpo tu vais entregar para qualquer uma, meu filho. E não é porque ele é menino. Ele é ser humano. E assim como Deus fez o homem, ele fez a mulher. Nós somos a imagem e semelhança dele e trazemos conosco o Espírito Santo. Então tem que cuidar do homem e da mulher. Com certeza. E ele é um menino, e não é porque ele é menino que eu vou dizer assim, tem que ser pegador. Não, tem que honrar, tem que respeitar. Eu digo pra ele, meu filho, sempre com isso, assim, quando chegar o momento de beijar na boca, eu digo pra ele, sente no teu coração. Olha pra menina, e se assim tiver um sentimento puro, aí vocês vão construindo juntos e quando chegar o momento vai acontecer. Vai ser bonito, vai ser lindo, mas que tenha uma construção, que não seja assim porque é modinha. Porque o outro faz, pra agradar pra fazer parte da sociedade que diz que tem que fazer. E aí, olha como isso é importante nós, enquanto pais, nos posicionarmos para os nossos filhos impactarem outras vidas.
Ele tem feito isso, tanto que ele é muito bem resolvido. Às vezes tem piadinhas, ele conta pra mim, que não sei sabe, o quê, que é nem gay, importa. que parará. Isso. Sim, sim. Muito bem resolvido. Mas olha só, outro dia ele foi na barbearia cortar o cabelo. E o barbeiro é um jovem, né? Tem, eu acho que 25 anos. E tava dizendo, Miguel, tá na fase assim, tu tem que fazer, né? Ele respondeu assim, exatamente dessa forma. Fulano, eu sei muito bem quem eu sou e eu tenho respeito pelo outro. Quando for pra acontecer, eu vou construir um momento e vai ser inesquecível. Pra ti foi assim? Aí diz ele pra mim, né? Aí ele disse, não, eu não pensei nisso. E tu não te arrepende? Aí diz ele que ficou quieto, não falou nada. Eu disse, vice meu filho, tu plantaste uma sementinha. Ele agora pensou. Ainda dá tempo de mudar. Quando ele tiver, porque agora, né, já fez muitas coisas, mas quando tiver filho, vai pensar nisso. Por que ele vai fazer que não é o certo, que não é o que é correto? Com certeza. Então, olha como nós temos a influência sobre os nossos filhos. Para que eles, através do nosso ensinamento, impactem vidas. Eu tenho certeza que aquele barbeiro jamais vai falar isso para outra criança. Nunca. E talvez vai pensar e repensar nas atitudes dele. Com certeza ele já fez uma nossa. Pelo que o Miguel contou, assim, da postura dele, já deu para ver que ali alguma ficha virou. Sabe? Então é sobre isso, é sobre o que a gente ensina, o nosso exemplo para os nossos filhos. E claro, né, muita paciência, muito amor, sendo exemplo, levando os nossos filhos para ambientes certos, muito atentos ao que eles estão vendo, ao que eles estão ouvindo, principalmente na primeira infância até seus 6, 7 anos de idade. Muita atenção no que você fala para os seus filhos nesse período. Porque se você diz assim, você é uma burra, na cabecinha é burra. Você é uma preguiçosa, na cabecinha é uma preguiçosa. Cuidado com a identidade dos seus filhos. Cuidado para não fraturar a identidade deles na primeira infância, porque ali é como se fosse um drive zerinho. Tudo que você coloca ali fica. Tudo que você coloca fica. Gravado. Então, na fase adulta acontece o quê? Vai buscar essas memórias. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você deixa os seus filhos assistirem na TV. Porque ali eles estão vendo, eles estão ouvindo. E muitos pais hoje terceirizam a educação dos seus filhos, colocando as crianças na frente da TV, porque é mais cômodo. Chega em casa, tem um monte de coisa pra fazer, vai cuidar de filho. iPad, celular, tudo. O que é tela, né? Tudo que é tela. Aí tem N coisas pra fazer e o último é cuidar do filho. Que aí o filho já tá cansado. Tem crianças hoje que passam 12, 14 horas na escola. E voltam pra casa no final do dia. Muitas vezes vão para o outro dia pra casa com a mesma roupa que saiu da escola. Eu já vi isso. Então, olha só o que está acontecendo com as nossas famílias. O que está acontecendo? E daí entra você na questão das professoras, né? Porque Exato. Eu vejo muito assim da Marina, eu fico prestando atenção. A Marina vem, a professora falou isso, eu falo, tá com problema disse, porque acabam conversando. Sim. Os adultos esquecem que as crianças escutam e estão ali absorvendo. E o quanto é importante fazer esse trabalho que vocês estão fazendo, que aí vamos para um outro episódio, né? Que esse é longo. Deixa eu quero te compartilhar brevemente que você falou assim, que falam de namoradinha e tal. Eu quero compartilhar essa dor aqui, porque de repente, você que faz esse tipo de piada, que tá aqui assistindo, irmã, não dá. A Marina é uma menina linda. Linda. A Laura também, você sabe, né? E o que eu venho escutado e me causa uma tristeza, principalmente de mulher, tá? Eu escuto isso. Nossa, sua filha é muito linda, ela vai dar muito trabalho. É uma frase... Sabe esse tom de trabalho? Como se a minha filha fosse varrer a rua. Sabe? Com homens. E eu na hora, porque hoje eu tenho conhecimento, eu falo, não vai. Não vai, porque ela é uma menina separada, santificada. Ela é filha de Deus. Jamais, ela não vai dar trabalho nenhum. Ela é tão preciosa. Eu já quebro a palavra na hora. Mas o quanto eu escuto isso de mulher, principalmente. E às vezes, da família. Da família. Dos parentes, né? Dos parentes. Isso aí...
aí nem fala, né? Mas aí assim, né? Imagina você uma mãe separada, né? Que eu sou. Que eu sou. Vamos pegar então o seu exemplo. Você tem a Marina, que tá aí com 6 anos, né? Já fez 6? Não. Ela faz 5. 6 agora, né? Em dezembro. Em dezembro, tá com 5 anos. Ela ainda tá nessa fase esponja. Aí vem a sua mãe, que é a avó, ou o seu pai, que é avô, que é referência pra ela, né? Querendo ou não, né? E diz pra ela, nossa, né, minha neta, tu és muito linda, quando tu crescer, nossa, vai dar trabalho, vai pegar todos. O que ela vai pensar, Mi? Que é bom. Que é bom, porque o vô disse que isso é bom. Vou honrar meu pai, meu avô e minha avó. Você é fiel à palavra deles. Então, cuidado e realmente, assim, se posicione. Você que é mãe, você que quer, né, buscar essa clareza. Tem isso, porque antes falavam algumas coisas em relação aos meus filhos, igual esse negócio de namorar, eu nunca gostei, mas eu ficava quieta. Eu não me posicionava. Então, assim, se aquilo incomodou e você não quer aquilo pro teu filho, se posiciona, abre a boca com educação, com respeito. Sim. Mas a pessoa não vai mais falar comigo. Paciência. Deve ser bom. Porque uma pessoa que fala isso pra você, realmente ela não tem muito a acrescentar na tua vida. Então, já é incontornável. É da família. Só assim, se posiciona, oi, cumprimenta, vai ter os momentos de confidentialização. Mas vai ficar só nisso. Seja maduro, né? Seja maduro para lidar, isso. Mas falar. Eu acho importante falar porque as pessoas acabam achando que isso é brincadeira e é muito mais sério. Muito sério. É muito sério. É só você olhar para a adolescência de hoje. Exato. Quantos anos as crianças, Mi, porque 12, 13 anos é criança ainda. Criança. Até, né, psicologicamente falando e fisicamente falando. Já estão aí, né, tendo relação sexual e namorando, beijando. Olha que precoce. Com 1, com 2, É muito triste. E aí, talvez, porque lá atrás ouvi uma palavra como essa. Então, sim, posicionamento. E funciona por quê? Com o Miguel, eu não me posicionava, eu falava em casa. Mas depois que eu comecei a entender, eu comecei a me posicionar. Tanto nas redes sociais, como perante aos parentes. Que falam isso, que falavam. Hoje, pra Laura, ninguém fala. Ninguém fala. Por quê? Porque eu me posicionei. Se falam longe de mim, tudo certo. Mas na frente dos meus filhos, comigo, não falam. Porque eu me posicionei e eu sei o porquê. Eu explico pra eles em casa o porquê disso. Porque tem um fundo espiritual nisso também. Claro que tem. Então, é muito além do que só o que ele vai acontecer. É espiritualmente. Sim. Nós precisamos olhar para o nosso corpo como um templo de Deus. Sim. Cuidar dele, amar o nosso corpo. E depois que a gente entende, né, Lu, sobre também os laços espirituais, né? E no fim é o que você está falando. O maior problema é o espiritual. Os laços que vão se firmando ao longo da vida, que para desatar, e muitos resultados que você vai vivendo na vida adulta são por efeitos desses laços que não foram desamarrados ou porque foram criados por pessoas erradas. E por escolhas erradas. Por ter não ter consciência, por não se conhecer, por não se posicionar. E aí vem esse resultado todo que a gente está vendo no mundo de hoje. E aí, uma coisa que é muito sério e muito claro para mim hoje, que eu sempre falo. Você não tá contente com o que está acontecendo? Muita gente fala, né? Fala do governo, fala da sociedade, fala disso, fala daquilo. Então faça a sua parte. Mas eu sou só uma, não interessa. Você é uma, comigo já são 2. Então vamos começar a plantar sementinhas. E vamos fazer o diferente mesmo. É estranho falar que pro seu filho não beijar e não beijar. Isso é estranho, você é uma aberração. Tô nem aí. Eu sei o que eu tô fazendo e o porquê estou fazendo. Tô nem aí. E por porque é Deus né? que eu sirvo. Exato. É só sobre isso. Então, esse posicionamento dos pais, da família, porque é onde tudo começa, é a base de tudo, é muito importante. Então, posicione-se, tenha clareza do porquê você faz isso, né? E ame seus filhos. Quando você faz, você tá amando. Eu gostaria de te pedir isso, Lu. Porque como você já é mentora, você já tem uma bagagem, além da, né, enfim, de história pessoal e também profissional, como que quem está assistindo agora, como você pode servir as pessoas que estão assistindo, as famílias que estão assistindo, a começar a executar já, tipo, olha, 3 dicas, tipo assim, olha, faça isso já para essa semana que você já vai começar resultado. Tá, primeira coisa, ouça seus filhos. Ouça seus filhos, quando você já tá amando, olho no olho, sempre.
provoque um momento à mesa com a família. Quem mora na sua casa, seja intencional, prepare a mesa com algo que eles gostam e tenham um momento juntos. E façam uma oração em família. Quando você fizer isso, decidir, você já vai subir de nível, assim, você já vai sentir, já vai ver o seu filho com atitudes diferentes. Isso assim, para começar, né? Para começar. Para começar. Eu quero ter um outro nível familiar. Ok, comece. Primeiro, ouça seus filhos. Olho no olho e ouça. Sem Legal. julgamento, só ouça. Depois, provoque um tempo à mesa juntos. Com o que você tiver, com o seu melhor. E depois, tire um momento para oração. Em família. O seu secreto é com você. Mas em família, você é exemplo para o outro. Uhum. Então, precisa olhar isso como algo maior. Não é só sobre mim, é sobre ele. Exatamente. Poderosíssimo. Ele já entregou o ouro, na verdade. A base de É a tudo. base, né? É a aí depois base. tem outras coisas, que aí é conhecer a linguagem do amor do seu filho, para se comunicar melhor com ele, entender o perfil comportamental dele, para saber como, A né? comunicação. A comunicação. E do casal, né? E do casal, exatamente, né? Ter esse tempo do casal. E aí depois são N ações que se pode fazer para que o relacionamento familiar vá para um outro nível. E aí são ações, várias ações e decisões, né? Decidir e agir, decidir e agir. Decidir E aí, prepare-se para o extraordinário. E a Lu, gente, ela tem muito conteúdo lá no Instagram dela. Ela fala diariamente sobre esse assunto. Ela tem mentorias, enfim, né, Lu? Como que as pessoas podem te acompanhar, saber mais sobre você, sobre a tua história, em tudo que você tem para entregar? Lá no meu Instagram, né, tem lá no link da minha bio, tem um planner que eu já fiz para os pais com os filhos. Olha, tem uma agenda programada, tem um e-book, lá tem algumas coisas que você já pode adquirir. Link né? da bio. O link da bio. E também lá tem o meu contato, pode me chamar. Eu faço mentorias para casais, né? Agora eu vou abrir uma mentoria para mulheres também, Uau. porque a gente sabe que a mulher é quem edifica o seu lar. Então ela tem o poder de edificar ou de destruir. E quem vai tem buscar o poder, a primeira ajuda é a mulher. É a mulher. Porque a mulher é mais emoção, Uhum. né? Então ela tem a mulher tem poder. Olha, o homem tem a autoridade, mas a mulher tem poder. Por isso que é a mulher que vai buscar, porque o poder é dela. Então ela busca, se transforma e transforma o seu lar. Então a gente vai abrir uma mentoria agora, online, e porque tem umas mulheres aqui de Brusque que já me procuraram, então eu vou fazer uma mentoria com elas, um grupo. Já tem data, Lu? Vamos começar em agosto. Estou vendo aí o dia da semana, Então mas a vai gente ser acompanha lá agosto. uma vez por semana. E vai sair também no YouTube, no meu canal do YouTube, o devocional Vivendo com Propósito. Gente, o do Rick Warren. Isso é maravilhoso. Se você não leu ou se você leu, leia de novo e acompanhe. Quando que vai começar, Lu? Eu vou começar segunda-feira. Vou começar segunda-feira. Trazendo, né, todos os dias, aí vai ficar gravado, depois eu coloco nos stories também, né, quem quiser me acompanhar, sim. E vai ficar lá com uma reflexão e com... Esse devocional, ele é demais, ele é o Rick demais. Warren, eu não sei, ele é demais. ele tava assim, cheio. Muito ungido, né? Muito, porque assim, a didática, o amor em cada capítulo... E pra quem, esse devocional, pra quem tem dúvidas, assim, né? Básica. O que é o Espírito Santo? O que eu tô fazendo aqui, né? Ouve e acompanha, porque vai ter muita clareza. Vai ter muito discernimento, muito aprendizado. E um crescimento espiritual. Não tem como terminar esse devocional e sair o mesmo. Não, jamais. No primeiro capítulo a gente já... Né? Gente, os primeiros foi o que eu mais chorei. Mais fiquei impactada, com certeza. Uhum. Amiga, aqui no programa, no podcast, eu tenho um quadro que chama Pergunta da Influente. Nem é influente essa mulher, né? São perguntas aleatórias, loucas, que não fazem sentido, mas fazem sentido total. Vou ler pra você, tá? E você me responde. Tá. Ai. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Amiga. Cliquei na foto. Aqui. O que a sua mãe faz de comidinha que você mais gosta de comer? Minha mãe, ensopado de camarão com batatinha. Ai, frita ou assadinha? Não, ensopado de camarão com batatinha. Meu Deus, nunca comi
isso. Ai, jura, amiga? Juro. Então vamos pra lá que ela faz, você sabe que ela faz, né? A dona Geni, ela tem uma mão, gente, assim, sabe aquela pessoa que faz arroz com feijão e fica bom? Tá bom. Eu comi carninha, fui tratada como uma filha na casa dela. Ela é assim. Tá combinado, filha. Eu vou. Vai experimentar Eu o nunca camarão ensopado com Nunca batatinha. comi. Você vai amar. Eu vou, tenho certeza. Amo camarão, batatinha, amo então se você, prepara. a dona Geni, vai ser incrível. E complete a frase. Ser princesa é... Sentir-se amada pelo pai. Olha, gostei! Amei essa. Você concorda com essa frase? Dinheiro na mão é vendaval? Não. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem que ser meu servo e não meu senhor. Então, quando é vendaval, ele é dono dele mesmo. Exatamente. Ele domina. Ele me serve. Ele me quando, serve. quando é vendaval, é o contrário. Ao contrário, ele voa. Não tem dono, não tem... E o dinheiro me serve, ele é meu servo. É isso aí. E amiga, se você pudesse desfrutar um tempo de mesa que você admira tanto, né? Além da sua família, que eu sei que você já faz tudo isso. Uma autoridade, alguém importante, alguém que está entre nós, alguém que não está, e solta a imaginação. Quem seria? Se eu tivesse um tempo de mesa, eu acho que eu gostaria muito de sentar com os apóstolos. Os 12. Os 12. E você já é abundante. Já pensou? É. Você sentar com os 12 para eles contarem o que eles viveram com Jesus. Uau. Eu ouvi deles assim, né, a vivência, os aprendizados e absorver a sabedoria que eles têm, né, para passar, que eles tinham, porque a gente vê através das escrituras. Sim. Sentar com eles assim, ouvir. Só e ouvir. aí aquelas histórias assim, que nem a palavra conta, eles contam porque eles viveram. Sim. Já pensou nisso? Sim. No olho no olho. Olho no olho. Rasgando pãozinho. Comendo. Que coisa, as tâmaras. Nossa. Ai, que coisa boa. Que linda, amiga. Se eu pudesse, eu Imagina, sentaria com eu vi você lá sentada. Pensa, com os Já 12. pensou? Você lá no meio, conversando? Que tempo ótimo, hein? Nossa. Uau. Amiga, passou tão rápido. Pois Jesus, já acabou? Já acabou, acredita. Nossa. Nem eu. Mas você tem muito que transbordar. Eu tenho certeza que você vai vir aqui novamente. Quero te agradecer. Só convida que eu venho, né, amiga? Quero agradecer muito pela tua vida, pelo trabalho. Eu te acompanho há muito tempo. Não sei disso. Desde quando a gente se conheceu. que parece que faz uma década, né? É. Mas eu aprendo muito contigo. Você é maravilhosa. Gente, ela tô fazendo coach com ela. Vocês não têm noção o quanto de aprendizado, de crescimento que eu tô tendo na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Eu quero te agradecer. Eu honro muito a tua vida, tá? Sabe que você mora no meu coração, né? Te amo demais, demais, demais. Você e sua família, que são incríveis. Eu também. Obrigada, Eu que meu agradeço. amiga. E queridos, muito obrigado por mais um episódio de compartilhar esse tempo de mesa aqui com a gente, né? E assim como Maria, fiquem com a boa parte. Um beijo e até quinta-feira que vem. Até!